Nutri, como identificar se a sua paciente tem algum distúrbio ginecológico? Então esse é o nosso assunto do vídeo de hoje aqui no canal. Meu nome é Juscelia Barbieri, eu sou nutricionista, especialista em saúde da mulher e fertilidade, tenho mestrado e doutorado em inovação terapêutica e queria convidar você para seguir aqui o nosso canal no YouTube, o Nutri da Mulher Academy, onde toda semana estamos trazendo conteúdos relevantes, com embasamento científico para ajudar você, nutricionista, a tratar seus pacientes de forma assertiva. Então, Nutri, primeiro ponto eu preciso dizer que você não faz diagnóstico nenhum. Quem faz diagnóstico é médico. Mas vão chegar vários pacientes para você com várias queixas que pode te levantar a hipótese de que ele apresente algum distúrbio ginecológico, tá? E com base nisso, você vai encaminhar esse paciente para fazer a confirmação da sua hipótese, tá? Então, isso é super importante frisar para você não chegar no momento da consulta e dizer para a sua paciente: ah, você tem síndrome do ovário policístico, você tem endometriose. Não, você pode levantar a hipótese, sugerir, ó, eu acho que pela avaliação que eu fiz sua, pelos exames, você tem tal patologia como a síndrome dos ovários policísticos. Marca uma consulta com o teu ginecologista ou com o teu endocrinologista, no caso da SOP, para você fechar o diagnóstico se de fato você tem essa patologia e a gente até poder traçar melhor as estratégias nutricionais para você de acordo com a patologia que você apresenta, tá? Mas como é que a gente vai levantar essas hipóteses de quais patologias o paciente ele pode apresentar? Para isso, a gente precisa de uma anamnese muito bem realizada com a nossa paciente, tá? Em alguns casos também, a solicitação de exames bioquímicos para a gente poder fazer esse levantamento mais assertivo da sua paciente. Então, primeiro ponto, você precisa saber que existem diversas patologias ginecológicas e você precisa entender sobre a parte de semiologia dessas patologias, sobre o quadro clínico da paciente que apresenta, por exemplo, uma SOP, uma endometriose, um mioma, um pólipo. Então, você entender quais são os sintomas, saber quais são os sintomas que são mais presentes no grupo de mulheres que têm endometriose, no grupo de mulheres que têm SOP e assim por diante, vai fazer com que você monte e elabore uma anamnese com possíveis sintomas que as pacientes do sexo feminino elas podem apresentar. Então, você pode ter uma parte da sua anamnese especificamente destinada à saúde da mulher, com perguntas que você vai questionar a sua paciente se ela apresenta ou se ela não apresenta, para aí sim você chegar a uma conclusão se ela teria ou não alguma patologia, se seriam necessários outros exames ou um encaminhamento para um outro profissional. Então, por exemplo, vou trazer algumas perguntinhas aqui que você pode incluir na tua anamnese. Você pode questionar sobre o fluxo menstrual dessa paciente, se é intenso, se não é, se ela apresenta cólicas ou não, se apresenta coágulos ou não, se essa paciente tem uma coloração de sangue escura, se ela apresenta dores nas mamas, se ela apresenta retenção de líquido, se ela se caracteriza como uma pessoa muito irritada e essa irritabilidade ela tende a piorar durante o período menstrual. Você pode questionar ela, por exemplo, se ela apresenta compulsão alimentar ou ela desconta na alimentação as emoções, se ela busca nesse momento muito mais por carboidratos, né? Se no final do dia ela tende a ter mais vontade de comer carboidrato ao longo do dia. Você pode questionar se ela sente dor na relação sexual, se ela sente dor para fazer xixi, dor para fazer cocô, dor fora do período menstrual, por exemplo, que são sintomas característicos de diversas patologias. Mas, mais uma vez, você precisa saber quais sintomas são característicos de cada patologia. Então, por exemplo, na endometriose, o que é que a gente percebe nas pacientes que têm endometriose? Dor para fazer cocô, dor para fazer xixi, dor na relação sexual, dor fora do período menstrual, uma cólica muito intensa na paciente, em muitos casos, necessidade de uma alta quantidade de medicação, em alguns casos, necessidade de ir de fato para uma emergência para fazer medicação pelo nível de intensidade de dor que essa paciente apresenta. Muitas dessas pacientes apresentam também síndrome do intestino irritável e cursam muitas vezes com constipação e tendem a ter no período pré-menstrual diarreia. Então isso já levanta hipóteses do que ela pode apresentar
Então percebe que você precisa saber quais sintomas regem a patologia, para aí sim você ter certeza de qual seria a patologia que essa paciente poderia estar apresentando. Um outro exemplo, uma paciente com síndrome dos ovários policísticos. É uma paciente que, em muitos casos, vai apresentar anovulação, então ela vai ter ciclos menstruais muito longos, mais de 35 dias, por exemplo, de ciclo menstrual. É uma paciente que apresenta muita acne, é uma paciente que apresenta excesso de pelos, então aquela paciente que às vezes apresenta excesso de pelo no rosto, apresenta excesso de pelo no corpo também, então no momento da avaliação da composição corporal, olhe para a sua paciente pensando em enxergar o corpo dela como um todo e não só a gordurinha que ela apresenta, né? Mas perceba se ela tem, por exemplo, excesso de pelo na linha alba, que é aquela linhazinha que vai do umbigo até a virilha da paciente. Pergunte ela se ela apresenta pelos no mamilo, por exemplo. Pelos nas costas, você olha se ela apresenta também. Então isso é muito característico de quem tem síndrome do ovário policístico. A gente sabe hoje em dia também que mulheres que têm síndrome do ovário policístico, quase 97% têm resistência à insulina. Então elas podem apresentar também, por exemplo, excesso de peso corporal. 70% das mulheres que têm SOP têm excesso de peso corporal. Então, se é uma paciente mais gordinha que está chegando no seu consultório, tem muita gordura às vezes na região do abdômen, que é muito característico da resistência à insulina, tem acne, tem excesso de pelo, né? Isso pode levantar a hipótese de que ela tenha síndrome do ovário policístico. Você pode fazer a solicitação dos hormônios para verificar se existe alguma alteração hormonal e também conversar com ela e encaminhar. Eu acho que vale a pena você investigar melhor. Você tem muitos sintomas de pessoas, de mulheres que têm síndrome do ovário policístico, ou endometriose, ou adenomiose. Procura o teu ginecologista para ele fazer uma investigação mais minuciosa e, consequentemente, delimitar se você tem a patologia. E isso vai ser até mais interessante para o seu tratamento. Você veio aqui para emagrecer e você tem síndrome dos ovários policísticos, o teu tratamento ele muda completamente. Se você tem uma endometriose e você quer ganhar uma massa muscular, teu tratamento ele vai mudar se você tiver a patologia, porque a gente vai ter seleções de estratégias nutricionais que vão ser diferentes de acordo com a patologia. Então a gente vai conseguir, inclusive, melhorar o teu tratamento, trazer estratégias que são muito mais assertivas se você fechar esse diagnóstico. Então, essa anamnese muito bem feita precisa ser realizada no momento da consulta. Então, dentro da sua avaliação, precisa estar essas perguntinhas para você questionar a sua paciente, você ter o hábito também de olhar para essa paciente e aí sim você pode levantar a hipótese de que ela tem patologia X ou patologia Y e encaminhar ela para o profissional para fazer o fechamento desse diagnóstico e aí vocês em conjunto, dentro de uma equipe multidisciplinar, trabalhar de forma estratégica para melhorar a sintomatologia da sua paciente e trazer os objetivos que ela tanto deseja e que talvez por muitos anos ela não conseguiu alcançar porque nunca tinha sido fechado um diagnóstico em relação a alguma patologia que ela apresentava. Porque imagina, se a paciente ela quer emagrecer, ela tem síndrome do ovário policístico, tem resistência à insulina, é uma paciente que sofre muito com vontade de comer doce, com muita compulsão alimentar, isso vai tender a piorar durante o período menstrual dessa paciente. E aí, durante esse intervalo de tempo, essa paciente sempre vai estar buscando açúcar, sempre vai estar buscando um chocolate, uma sobremesa, um doce, e ela nunca vai atingir o objetivo dela de emagrecimento, especificamente. E como é que ela vai atingir esse objetivo? A gente controlando essa resistência à insulina, porque controlando essa resistência à insulina, a gente vai reduzir a compulsão alimentar dessa paciente. Então, ela vai tender a procurar cada vez menos o doce, o açúcar, vai se tornar muito mais adepta à estratégia nutricional, à dieta que você traçou, e se ela atingir um planejamento de adesão muito maior, né, mais assertivo, chegando aí quase 80%, 70%, ela vai conseguir emagrecer de forma efetiva. Então percebe que não dá pra gente fechar os olhos em relação à sintomatologia, achando que nesses casos, por exemplo, restrição calórica vai ser o suficiente para emagrecer o paciente, e às vezes não é o suficiente. Então os outros sintomas, eles precisam ser tratados, uma patologia de base precisa ser tratada para aí sim a gente conseguir trazer resultados mais assertivos para a paciente e ela conseguir atingir o objetivo que ela deseja. Então eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje, né? Compartilhe esse vídeo com outros nutricionistas. Não deixem de seguir o nosso canal aqui no YouTube, o Nutri da Mulher Academy. E se você quer aprofundar o seu conhecimento sobre saúde da mulher e fertilidade, eu queria te convidar
para conhecer a nossa imersão em saúde feminina e fertilidade, a formação ISIS. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da nossa página. Vai lá, entra na nossa página, conhece um pouquinho, que eu tenho certeza que você vai se encantar por todo o conteúdo transformador que a gente tem para proporcionar para vocês. Então, até o nosso próximo vídeo.